Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Engie Food. Sou Átila Caparrós, sou gerente de P&D aqui da Engie Food. E para hoje, preparamos um tema aí para vocês, um tema bastante em alta, que gera bastante conteúdo e também gera bastante interesse aí do público do food service e de cozinhas profissionais no geral, que o tema é a importância do resfriador rápido, mais especificamente do Irinox, que é uma tecnologia italiana aí, que a gente trabalha com ela no Brasil há muitos anos, e eles são referências hoje no mundo, quando a gente fala em termos de cadeia fria. E para isso, temos um convidado especial aqui, chefe corporativo da Irinox, que atua aqui no Brasil e também nos países da América Latina. Chefe Fernando Reis vai nos ajudar aí, trazendo bastante conteúdo, trazendo bastante informação e da sua experiência aí que ele tem com essa tecnologia. Fernando, obrigado pela sua disponibilidade. Por favor, se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho e como que é também trabalhar na Irinox, o que é essa tecnologia aí para a gente. Átila, primeiramente, boa tarde. Eu que agradeço aí o convite do grande parceiro Engie Food, pelo qual eu tive o prazer aí de participar por muitos anos trabalhando aí, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Fernando Reis. Eu sou cozinheiro por formação, mas nesse ramo de equipamento de cozinha eu já estou há bastante tempo, né? Conforme eu falei, eu passei por muitos anos aí na Engie Food, desde o departamento de assistência técnica, um pouco do comercial. E aí depois eu fui inventar de fazer gastronomia, fiz minha formação aqui em São Paulo e depois eu fui estudar na Itália. Eu fiz a minha pós-graduação na Itália e já conversando com o pessoal da Irinox, né, um pouquinho no final da minha estadia lá na Itália, a gente combinou em fazer um bom treinamento, uma boa especialização aí na área de cook and chill, de cadeia fria. E eu terminei um pouco da minha formação lá com o pessoal da Irinox, formalizei um contrato e quando eu voltei para o Brasil eu comecei a atuar aí desde finalzinho de 2016 eu comecei a atuar como chefe corporativo da Irinox, trabalhando aí em parceria com outro chefe que é o Newton, que é um grande amigo nosso, e a gente começou a fazer um trabalho mais específico aqui no Brasil e na América Latina, né? Trabalhando com essa tecnologia que eu acredito que quem começa a utilizar não abandona mais, né? Que são a tecnologia dos resfriadores rápidos, né? E desde então eu faço isso, eu dou consultoria e muito treinamento aí utilizando essa tecnologia com cadeia fria. E eu não abandono mais, é uma paixão muito grande. Quem começa a operar aí, os meus amigos da área aí, cozinheiros, nutricionistas, que começam a utilizar essa tecnologia, não consegue ficar mais sem, de jeito nenhum. Imagino. A Irinox, né, para quem não conhece, é uma empresa italiana, como o Fernando comentou. Eles têm um range, né, uma linha de equipamentos voltada para a cadeia fria, só que eles têm exclusivamente uma linha chamada Multifresh, que é hoje, né, a principal referência. É um equipamento que foi desenvolvido em 2009, né, ele já tem mais de 11 anos aí do lançamento dele. Ele foi muito tecnológico e muito inovador, e continua sendo, né, tanto é que ele é único no Brasil, então é o único equipamento no Brasil que é capaz de, no mesmo equipamento, atender praticamente todos os setores dentro de uma cozinha, que é a padaria, confeitaria, gastronomia e sorveteria, né? Com apenas um toque, você consegue, ele já muda totalmente o setup dele para você operar da maneira que você quer, né? E então ele traz todos esses benefícios, além de que tem mais de 8 processos, né, Fernando? Do resfriamento, congelamento, descongelamento, fermenta, pasteuriza, regenera, tem ciclos exclusivos para chocolate. Então, assim, é um mundo de oportunidade dentro de uma tecnologia, né? Então, e muitas vezes a gente fala, nossa, mas por onde eu começo, né? Por onde, o que eu faço primeiro? E você, né, em campo, Fê, o que você vê mais de benefício no uso do Irinox? Quando você está em campo, está no cliente, está numa cozinha? Então, por ele ter essa função, né, a gente chama essa função de MIA, né, que é o My Assistant, que a gente consegue monitorar todos os processos dentro do equipamento. Então, a gente
praticamente a gente não precisa ficar vigiando nenhum processo. Eu coloquei lá, o painel é completamente interativo, é muito fácil, apesar de assustar. Todo mundo tem hoje um celular que tem muito mais funções e todo mundo mexe de olho fechado. Então ele é super simples, você consegue monitorar todos os processos ali. E hoje, tanto nas minhas consultorias, treinamentos, até conversando com os nossos clientes, né, a gente consegue ter uma melhor gestão de estoque, por exemplo, de armazenamento, porque a gente está falando em estoque em cadeia fria. Então eu tenho ali dias, e se eu for trabalhar com ultracongelamento, eu tenho meses de estoque sem eu ter desperdício, que é um outro ponto que eu acho muito importante. A gente elimina desperdício dentro de uma cozinha, porque a gente está falando aí de um produto com uma validade bem mais estendida, né? Está falando de qualidade nos meus alimentos, principalmente quando a gente fala em ultracongelamento, que a gente faz um processo de ultracongelamento onde forma microcristais, né, mantendo todas as características dos alimentos, a gente consegue falar em qualidade, né, em ter o alimento fresco o ano inteiro. Uhum. Até quando a gente trabalha também com alimentos sazonais, por exemplo, é interessante nessa gestão de estoque a gente indicar a compra de alimentos sazonais na época de baixa, né, fazer esse processo de cadeia fria, de ultracongelamento, para a gente ter o ano inteiro ali o alimento fresco, né? Uhum. E quando eu falo alimento fresco, para vocês entenderem, fresco é aquilo que a gente consegue manter todas as características, que tem a coloração, que tem o sabor, a textura. Isso é um alimento fresco, né? Então, eu sim, quando eu ultracongelo em um equipamento como esse, eu consigo manter todas essas características unidas. E aí sim eu falo de um alimento fresco, né? Outro benefício que eu vejo quando eu trabalho com os meus clientes é uma melhor gestão de mão de obra, por exemplo. Com esse monitoramento das funções, como o equipamento ele não precisa ser vigiado, né? Ele já trabalha com alguns processos já pré-estabelecidos, eu consigo fazer uma gestão melhor da minha mão de obra, eu consigo realocar funções, eu não preciso destinar um cara só para ficar fazendo o resfriamento, monitorar se ele vai chegar na temperatura, não. Eu tenho um termômetro, que é uma sonda de núcleo que monitora qual que é a temperatura da câmara do meu resfriador e o interior do meu alimento. Então eu consigo fazer com que o chefe de cozinha tenha mais tempo para pensar, para planejar, que isso é importante, e conseguir realocar melhor as funções dos seus funcionários, né? Você falou um tema muito, muito importante, que é a facilidade de uso, né? O que a gente tem encontrado no mercado é muita gente interessada hoje em dia na cadeia fria. Isso tem aumentado, o pessoal tem gerado maior interesse e querendo mais conhecimento sobre essa área. E muitas vezes eu já vi cliente falando, olha, eu queria muito trabalhar com comida congelada, mas eu não sei. Eu queria trabalhar com comida congelada, mas é difícil. A técnica eu não domino. E com o inox, né, com o multifresh, você basicamente tem que saber apertar 2 botões, né, para conseguir fazer uma comida congelada. Claro, tem todo o processo por detrás disso, mas ele traz muita facilidade nesse quesito, né? É muito intuitivo, muito fácil de operar. Então, se o cara tem um equipamento desse, ele consegue trabalhar sim com a comida congelada, entregando qualidade na ponta final, que é um dos pontos principais, né? Até separei um vídeo aqui, vou aproveitar para ilustrar um pouco para o pessoal que equipamento é esse, né? A gente está falando dele, né? O que ele é, que tamanho que ele é, que cor que ele é, a gente não falou nada disso, né? Vou colocar um videozinho aqui para dar uma ilustrada. Perfeito.
você comentou bastante aí sobre os benefícios, né, do Irinox, e o vídeo ilustrou um pouco isso, né, como é fácil a operação, mostrou desde proteína até a parte de confeitaria, panificação, gelateria, tudo no mesmo equipamento, e mostrou que em 3 toques você escolhe o resultado que você quer, né? E você falou bastante, né, desses benefícios encontrados aí dentro da operação, até mesmo os desafios operacionais, né? E para você, devido a esse momento que a gente está vivendo agora, né, essa pandemia, muitos lugares tiveram que se readaptar, né, a nova realidade, ou se readaptar com delivery, com o salão, agora, né, que tem algumas flexibilizações. Como você acha que, além do que o Irinox já pode oferecer, como você acha que ele pode ajudar mais um empresário ou um chefe de cozinha no momento que a gente está vivendo? Então, por se tratar aí de um equipamento super tecnológico, né, a gente tem que pensar agora que os nossos clientes, eles precisam ser muito ágeis, eles precisam ter rentabilidade. Então, trabalhando com um equipamento como esse, né, a gente tem que pensar que o retorno de investimento ele é muito rápido, porque eu consigo trabalhar como eu comentei anteriormente. Eu consigo comprar melhor os meus alimentos. Então, eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Tinha um cliente nosso que ele trabalha com culinária oriental e ele falou: Fernando, eu tive que tirar o atum do meu cardápio porque é um produto muito sazonal e eu não estava encontrando, quando eu encontrava ele estava muito caro. Então eu tive que tirar e alguns clientes meus reclamaram, tal. E aí o que a gente fez? A gente pegou esse cliente, nós fizemos um teste onde nós ultracongelamos várias postas de atum e depois fizemos o processo de descongelamento. Ele viu que assim manteve todas as qualidades, assim aquela coloração bem roxa do atum, ela voltou ao normal, a textura. Nós tiramos o sashimi na hora e ele provou, ele falou, cara, só desse benefício de eu poder retornar um atum no meu cardápio, vale a pena eu investir nesse equipamento, porque eu compro quando ele está num preço barato e eu mantenho ele ultracongelado lá, porque teria uma validade de 6 meses, né? Ele falou, eu consigo ter o ano inteiro o meu atum. Então esse é um dos exemplos, né? Mas se a gente for trabalhar, por exemplo, com morango, por exemplo, também que é uma fruta sazonal, a gente consegue ultracongelar e ela descongelada em refrigeração fica em excelente qualidade. Então, neste momento, assim, para uma gestão melhor de compra, o equipamento proporciona isso, né? A gente comprar melhor produtos sazonais. A gente consegue melhorar, como eu comentei anteriormente, na gestão de mão de obra mesmo, porque o equipamento ele tem todos os processos já pré-estabelecidos, gravados lá, e aí ele não precisa ser monitorado. Então, a gente consegue ter uma melhor realocação de mão de obra, né? Em alguns casos até, a gente não gosta de comentar isso, mas a gente consegue ter, às vezes, até uma redução na mão de obra, porque fica ocioso, né? O equipamento ele faz o trabalho de 3 pessoas ali, sem precisar monitorar. Quando ele dá ciclo completo, ele apita e avisa a gente, ou seja, ele é super inteligente. Então a gente consegue melhorar aí, otimizar a quantidade de pessoas dentro da cozinha, né? A gente consegue também, falando um pouco de qualidade dos alimentos, a gente tem assim um produto extremamente fresco, uma qualidade excepcional. E nesse momento a gente não tem como não falar em delivery, né? A gente precisa falar em delivery. Então quem está trabalhando com lanches, quem está trabalhando com as marmitas, as refeições prontas, a gente faz o processo de ultracongelamento, mantém a qualidade, tem aí uma validade bem estendida. Então eu tenho meus estoques guardados ali frio, não preciso me preocupar que vai perder a validade. Porque eu tenho meses para pensar em vendas, né? Eu tenho tudo ali guardadinho. Depois, para eu programar essa logística, eu posso entregar a hora que for, porque o meu produto ele está ultracongelado. O caminho que ele faz para chegar na casa do cliente ou de uma empresa a outra
eu tenho aí uma variação de 1 ou 2 graus nesse transporte, não vai afetar a qualidade. Então, delivery, que é o momento agora, o equipamento essencial para isso, né? A gente consegue... Legal. Isso, só pegando o gancho do que você está falando aí, principalmente da comida congelada, né? E a gente tem falado desses desafios de trabalhar com a comida congelada no Brasil, e os desafios são muitos, né, Fê? Sim, sim. Eu digo que a gente parte até de uma questão legislatória. Hoje a nossa legislação ela não é muito clara em relação a como congelar um alimento, né? Como você fazer um processo de congelamento. Ela é clara como você deve acondicioná-lo, né? Validades. A gente também tem um problema de profissionalização, né? Então não é qualquer lugar que você consegue entender um pouco mais dessa técnica, desse tipo de coisa. E também tem um problema de tecnologia, acesso à tecnologia, né? Hoje tem muita Exato. cozinha fazendo de maneiras inadequadas que compromete a qualidade do alimento. Como você falou, né? O alimento, ele é como se ele parasse no tempo, né? Então, Exato. o principal foco, né, até a diretriz principal da Inox é o quê? Manter o frescor do alimento, né? E a cadeia fria é hoje uma das maneiras mais fáceis, né, de se aplicar e baratas para esse tipo de coisa, e você consegue manter seu produto por muito mais tempo, como você falou, né, de produtos sazonais, atum, seja qual produto. E até, Exato. aproveitando, eu estava fazendo umas pesquisas, e para você ter uma ideia, porque tem muita gente que fala, a comida congelada é uma coisa de agora, é uma coisa recente, a gente ainda está aprendendo, eu já ouvi isso de algumas pessoas, né? E em algumas pesquisas, eu peguei um artigo, eu achei um artigo de um americano, que ele, em 1963, há quase 50 anos atrás, ele escreveu e fez um teste laboratorial de macro e microcristalização. Então lá ele já tinha definido que o tempo no congelamento ele é crucial para a qualidade do alimento. Então assim, não é uma Perfeito. coisa de agora, né? É uma coisa Não. de muitos anos, mas que ainda é muito desafiador. Mas graças a Deus, né, com o Inox aí tem ajudado muito o mercado entregando essa tecnologia, né, entregando essa facilidade de uso. Então, se a gente fosse resumir, né, os benefícios do uso da cadeia fria, do uso do Inox dentro de uma cozinha, principalmente a qualidade, né, que você falou, seja a qualidade do produto final, seja a qualidade durante o meu processo produtivo, né, seja a qualidade do meu produto no descongelamento, eu posso usar ele em vários setores, né, dentro da minha operação. Outro fator importante que você citou, a organização, né? O cara se planejar melhor, né? Então, o que a gente Exato. tem notado com a pandemia? Aquela questão, né? Agora com a reabertura, pelo menos em São Paulo, como é que vai ser meu movimento, né? Então, antes eu tinha um movimento X de, vamos dizer, 100 pessoas. Como é que vai ser agora, né? Eu vou comprar matéria-prima para atender 100 pessoas, né? Eu comprei matéria-prima para atender 100 pessoas. E se não vierem 100 pessoas, né? E se eu tiver uma queda de movimento? O que eu vou fazer com essa matéria-prima, né? Então, se tornou mais desafiador ainda a gente se planejar para esse tipo de coisa, né? Para esses momentos. E a questão de processo, né? De você definir processos, de você conseguir ter processos mais adequados, né? Só colocando no gancho aí, quando a gente fala de comida resfriada, a gente fala de 5 dias, né, de validade, segundo a Exato. nossa lei federal, né, a Anvisa, e no caso da congelada são 90 dias, segundo a nossa lei da Anvisa também. Então, processualmente e em questão de organização e planejamento, eu ganho muito, né? Então... E trabalhando com segurança alimentar nesse período, né? Então isso é maravilhoso. Exatamente. Amanhã a gente vai ter, né, vamos ter uma live amanhã no nosso Facebook. Já deixo o convite aí para todo mundo que está assistindo. A gente vai fazer uma live com o chefe Fernando operando o equipamento. Então Muito melhor, muito melhor. Vai ser super bacana. Eu estou deixando o convite aí para vocês. A gente vai mostrar produto pronto, a gente vai mostrar frutas, a gente vai mostrar refeições prontas, a gente vai mostrar uma série de fatores. A distância para gerar segurança, mas infelizmente não vai poder degustar, mas a gente vai conseguir mostrar um pouquinho aí para vocês de como operar o equipamento, né? De como fica o alimento, né?
nos processos, né? A gente mostra muito na fruta, né, Fê? Que não perde textura, Sim. não perde coloração, não perde nada, que a gente pode usar, que a fruta é um produto muito delicado. E aí, só para a gente também falar um pouquinho mais sobre ele, o que o pessoal me pergunta, né? Fernando, ou Átila, o que eu não posso congelar hoje? Né? O que eu não posso resfriar? Tem alguma coisa que existe uma restrição hoje que você fala para os clientes? Essa é uma pergunta muito frequente e como a gente hoje testa e cozinha vários tipos de alimentos, a gente não tem hoje uma restrição, né? Um alimento que a gente fala, olha, cara, esse não dá. Todos dão. A única coisa que eu não acho lógico é você congelar uma folha, por exemplo. Congelar um alface. Isso não é muito lógico, né? Existem outras formas de você comprar e armazenar, hoje em dia com embalagens até com atmosfera modificada, que a gente tem aí 30 dias de validade de folhas. Mas, assim, em relação a alimentos, a gente pode ultra congelar qualquer tipo de alimento, carboidratos, grãos, frutas, legumes, todos os tipos de proteína. Então, assim, não tem... A gente pode usar aí o nosso mix de produtos super extenso que tudo a gente consegue trabalhar, sem dúvida nenhuma. Até é legal porque hoje tem um grande crescimento aí, né, da culinária vegetariana e vegana, então estão aparecendo outras possibilidades aí, né, outros alimentos que muita gente não conhecia, né, e a gente trabalha com ultracongelamento com esses produtos aí a perder de vista, então não tem limitação. Até aproveitando, Fernando, tem uma dúvida aqui, na verdade um comentário de uma pessoa aqui, o Geneveri, ele falou que ele já trabalhou com resfriador, ele tinha problemas com resfriamento de polenta, tá? Até se ele pudesse, Geneveri, se você pudesse ser um pouquinho mais específico, que problema que dava, né, no seu produto, e aí o Fernando pode comentar um pouquinho para você. Polenta é um tema que a gente trabalha muito no Sul. Eu atendi um cliente que o prato principal dele era o galeto com a polenta, né? No caso, ele servia tanto a polenta frita, né, quanto a polenta como um acompanhamento, né, numa forma de um purê, vamos dizer assim. E a gente fez vários testes de ultracongelamento e resfriamento, e a gente teve uma qualidade assim super, vamos dizer, super perfeita com esse tipo de produto, até com ela mesmo sendo frita, né? A gente fez o ultracongelamento e a regeneração, e regeneração em forno combinado, né, para manter aquela crocância, e é um produto que teve um resultado muito bom, né? Seria interessante entender qual que é a sua dúvida em específico. Até vi que agora que você está escrevendo aqui que era uma polenta mole. Assim, eu vou te dar exemplos de alguns clientes, né, que trabalham até com purês de batata, né? Muita gente fala, não dá para resfriar purê ou ultracongelar purê, porque ele solta, ele não fica ele não fica lisinho, né? Não fica homogêneo. E é por isso que eu sempre falo para os meus clientes trabalhar com a sonda de núcleo, que é uma forma de você realmente monitorar o processo. Não estou dizendo que foi o seu caso, né? A gente teria que estudar esse caso à parte, né? E é sempre um desafio que eu gosto de estar ali, né? De verificar pessoalmente. Mas nesses casos aí, que às vezes não tem uma homogeneidade, quando a gente faz o resfriamento realmente com a sonda de núcleo, monitorando todo o processo e garantir que ele saiu ali do resfriamento a 3 graus no núcleo, eu nunca vi nenhum problema de não ficar homogêneo, nem com purê de batata, nem com polenta, nem com purê de outros tipos de tubérculos. Então, o legal é monitorar o processo, porque é um dos desafios que eu sempre tenho nas cozinhas, né? De não utilizar a sonda de núcleo. Não, eu faço por tempo. Muita gente me responde, não, chefe, eu gosto de fazer por tempo. Como que você sabe que o núcleo está a 3 graus? Como você sabe que realmente resfriou? Eu coloquei ali, passou 1 hora, eu já garanto que ele resfriou. A gente só consegue saber se está realmente resfriado quando a gente monitora o núcleo, porque é diferente uma gene de arroz
que é diferente de uma gene de polenta, que é diferente de uma costela de porco. São tempos diferentes, né? E o que vai me dizer o tempo é o monitoramento pela sonda de núcleo, né? Pelo termômetro. A temperatura que vai me dizer isso. E quando a gente fala de cadeia fria, né, Fernando? Temperatura é tudo, né? Temperatura é tudo. E, assim, Guinevere, a gente se dispõe a entender o caso mais aprofundado, tá? O Fernando está à disposição, a gente da Ingefood também está à disposição para entender o que está acontecendo. Às vezes, ou às vezes até está se escolhendo um ciclo errado, né, para fazer o processo. Alguma coisinha pode estar acontecendo e às vezes a solução ela é mais simples do que se imagina, né? Sim, mas por experiência, né, de longos anos, a gente sabe que isso não oferece problema. Até amanhã nós não teremos polenta, infelizmente, mas a gente vai ter purê. A gente vai mostrar purê que foi produzido, foi congelado e a gente vai finalizar amanhã e o chefe vai mostrar um pouco da textura, da coloração, né? O pessoal nota muito aquele desprendimento de água, né, no purê, então vocês vão ver amanhã que não tem nada disso, né? Exato, o purê também é bem desafiador. Bom, Fernando, gostaria de agradecer você mais uma vez. Amanhã estaremos online novamente, então amanhã é a parte boa de tudo isso, né? A gente sai um pouquinho da teoria e vamos entrar um pouquinho na parte operacional, né? Gostaria de agradecer a todos que tiveram presente aí. Peço desculpas novamente pelo contratempo que tivemos, né? Essa parada. Isso acontece, no meio aí. Né? Foi uma parada para tomar uma água e amanhã espero que vocês também estejam aí com a gente, tá bom? Obrigado, Fernando. Quiser dar uma última palavra, fica à vontade. Eu que agradeço aí. Foi como o Átila mesmo comentou. Talvez algumas dúvidas podem ter sido levantadas aí, mas quando a gente faz a demonstração realmente com o equipamento funcionando, a gente consegue sanar algumas dúvidas aí, mostrando a qualidade final. Então, se você puder participar amanhã, em breve a gente vai conseguir voltar com as nossas demonstrações presenciais, né? Mas tudo que a gente for realizar ali amanhã, eu prometo que eu vou degustar e eu dou o feedback para vocês, tá? Eu falo se ficou bom ou não, tá bom? Eu também vou. O Pedro perguntou aqui o horário. O horário amanhã é às 4 horas, tá? Estaremos online através das redes sociais do Facebook da Ingefood, tá bom? Então, obrigado a todos. Ficamos à disposição. Quem quiser saber mais, por favor, podem procurar a Ingefood, pode procurar o Fernando, que a gente vai estar sempre à disposição de vocês. Obrigado. Valeu, um abraço.